E como é que foi esse momento em que você entendeu de Deus que era tempo de você transicionar, que era tempo de você sair da Oficina G3? Porque foi num período que a oficina estava aí por toda parte, tocando em todos os lugares. Como é que foi essa história? Cara, aconteceu assim, eu fui ordenado ao pastorado em junho de 2003, 21 de junho, que inclusive eu até falo para as pessoas que Deus não faz nada sem um propósito, né? Eu perdi meu pai dia 21 de junho. É mesmo? O primeiro show, a primeira gravação que eu fiz ao vivo na minha vida, que virou um DVD, foi o acústico ao vivo, foi no dia 21 de junho. Né? E eu fui ordenado ao pastorado no dia 21 de junho também, na nossa igreja. Então, existe um propósito. E dali pra frente, Deus começou a me tratar. Falou, existe um tempo pra você, um propósito. O G3 tinha uma posição muito evangelística e tocava pouco dentro de igreja. Isso não quer dizer que não gostava de tocar, mas que essa estrutura não estava dando para aquilo. E eu queria fazer muita coisa dentro de igreja. Eu queria voltar e levar o meu testemunho. Eu queria levar aquilo que Deus fez através da minha vida para essas pessoas. Então, um ano, pelo menos assim, final de 2002, eu já estava pensando no sentido, porque já começou a bater no meu coração de querer levar essas coisas, e a gente estava vivendo uma outra situação e a gente tinha um propósito. A gente nunca fez carreira solo. Enquanto eu estive no G3, nenhum da banda, a gente tinha esse propósito. Todo e eu assumi essa ideia. No time. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia falar, galera, vocês continuem o caminho e eu vou continuar meu caminho. Que foi o que aconteceu? Né? E aí, cara, foi muito forte na minha vida quando aconteceu isso. A gente foi tocar na Inglaterra, na igreja do Colin Dye, né? Lá em Londres, o G3. Isso foi em 2003, foi em agosto de 2003, setembro de 2003, comecinho de setembro. E lá na sala, em algum momento, o Colin Dye estava orando pela gente e tinha um pastor que era um bispo muito amigo nosso, que ele era da Renascer na época, ele era o tradutor daqueles eventos, todos teve na Renascer, ele era o tradutor. Esqueci o cara. E ele faleceu tem uns 3 anos, cara. Bispo... Não é Bispo Beto. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Bom, resumindo, o Colin Dye falou assim, ó, entre vocês tem alguém aqui que tem um chamado pastoral e ele vai ser usado. E vocês precisam falar sobre isso, né? E aí o Bispo Betão falou... Não é Betão, esqueci o nome dele, mas é o Bispo, que eu tô tentando lembrar o nome dele. Ai, que horrível esquecer o nome das pessoas. E aí, ele depois, a gente começou a orar com ele. Depois da oração, ele falou assim, olha, existe alguém aqui que tem um chamado pastoral. Tem alguém aqui que foi ordenado pastor, que é pastor e tal? Eu fiquei quieto, fiquei na minha, ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Não sei por qual motivo, nunca perguntei pra eles também. E também nunca comentei isso com eles. E aí, eu naquele momento, depois daquele culto, eu falei, cara, existe um propósito na minha vida. E eu sinto que o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, aqui no G3 eu não vou conseguir fazer. E aí, quando eu voltei da viagem, que eu até vi a entrevista, eu falei que o Juninho falou que sabia o dia que eu ia falar, foi numa terça-feira, a gente estava indo pro ensaio, e eu ia com o Gian, a gente dividia os carros. Né? Um dia eu ia pro ensaio com o meu carro, outro dia ele, naquele dia eu fui com ele no carro dele. E eu cheguei, eu tava com isso na cabeça, aí no ensaio aconteceu alguma coisa que eu não me lembro, um papo, uma conversa que eu não lembro, eu nem ia pra falar exatamente sobre isso no dia, mas ali despertou e eu senti no meu coração, falou assim, ó, fala agora, é a hora. Porque a gente já tava compondo Além do que os Olhos Podem Ver. Como ele até falou, eu participei da composição, acho que depois eles até mudaram muita coisa e tal, né? Mas a gente já tava, acho que sei lá, na 4ª música de ideia de composição. E aí eu falei, gente, é o seguinte, quero falar uma coisa com vocês. É assim, 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 como eu já contei isso pra você, e eu acho que eu tenho um novo... Eu falei, acho porque é óbvio, né? A gente tem uma convicção, mas a gente fala pras pessoas daquilo que a gente acredita, mas olha, eu acho que eu tenho esse propósito, esse chamado e tal, e quero voltar a umas origens, e óbvio, rolou uma tristeza, rolou uma chateação, todo mundo já sabe disso, já foi mais do que contado, tal, aquela coisa toda. Houve uma ruptura nesse sentido, tipo, um ficou mais chateado que o outro, um falou alguma coisa que não devia, a gente ouviu que não devia, também falou que não devia, mas depois o tempo foi acertando a gente teve a oportunidade do tempo dar isso pra gente, que bom que a gente teve essa oportunidade. Sim. A gente se acertou, é muito claro isso hoje, já tem muitos anos que a gente não tem nenhum problema, mas eles não souberam entender, e eu também em algum momento não soube lidar com as palavras, com as ideias que vieram sobre a minha vida, de coisas que não era isso que eu tinha projetada, sabe? Não Sim. foi carreira solo, não foi isso, não foi tanto que quando eu saí do G3, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas você não vai ouvir o PG cantando nenhuma música minha do G3 até 2017.
Eu nunca cantei uma música do G3. Porque Deus falou assim pra mim, ó. Foi muito claro. Da mesma forma que ele falou aquele dia com o baixo, foram as 2 únicas vezes que eu ouvi como se tivesse alguém do meu lado falando comigo. Falou, ó, sai do lugar que eu te chamei, porque o que eu tenho pra te dar é novo. O que você viveu ali é teu, mas existe um novo tempo. E você explicar isso pras pessoas que só você ouve, você é chamado de louco. O que vai dar credibilidade na tua vida em relação a isso? O tempo. A tua vida com Deus. A marca que você vai criar na história. Então, e aí Deus finaliza comigo falando assim, cara, é muito lindo, cara. Deus falou assim pra mim, ó. Eu comecei a ficar mal, porque as pessoas começaram a falar muito de mim. Amigos meus próximos que comiam na minha mesa começaram a falar mal de mim na internet com um nickname diferente. Sério. Falaram que eu tinha saído da banda porque eu usava droga. Falaram que eu tinha traído a minha esposa. Meu Deus. Falaram que tinha provas de que eu fumava, tava voltando a fumar maconha. Sabe? Mano, assim, coisas terríveis. Sério? Assim, terríveis, assim. Eu fui apelidado de Pastor Groselha, PG. Então, assim, tipo, eu saio... Como é que um cara pode ser pastor, não sei o que, na época, aquela coisa toda. Então, foi muito terrível. E nesse dia dessa oração que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. O Senhor me deu esse propósito, mas eu não tô conseguindo. Ele falou assim, filho, o justo não se justifica. Quem te justifica sou eu. Se você está em mim, você é justificado através de mim. Aquilo, cara, marcou minha vida. Foi quando Deus falou assim, ó, você saiu para um tempo novo. Então, eu nunca mais, cara, eu pagava alto preço, assim. A gente ia tocar, teve vezes de eu ir tocar, no comecinho da carreira solo, 2004, a gente lançou o CD em agosto de 2004. Eu comecei a compor as músicas em março, eu não tinha uma música. Em 2 semanas, eu e meu irmão, a gente fez o CD todo, a Adoração. As 13 músicas a gente compôs. Uma semana? Em 2 semanas. 2 semanas. Eu já tinha muita ideia na cabeça, mas não tinha tirado do papel. E meu irmão também tinha muita coisa na cabeça, a gente juntou as coisas. Em 2 semanas nós compusemos o CD Adoração. Só que eu fui chamado para ir para as igrejas, para pregar, e as pessoas queriam que eu tocasse G3. E eu não tocava. Então eu comecei a tocar Cirilo, Ademar de Campos, que também foi uma das maiores referências da minha vida. Pastor... O David Keelan. O Pastor Azaf. Que são tudo referências minhas. Koinonia. Eu tocava essas músicas. E tiveram alguns eventos que a gente ia tocar e o pessoal ficava pedindo oficina. Aquele público mais ávido. Não sei o quê. Aí eu não tocava, os caras viravam as costas e iam embora. É mesmo? Eventos de shows grandes assim, a gente começava a tocar. Logo que eu lancei o meu CD Adoração, a gente tocava, a galera levantava cartaz assim, ó. Isso foi em Volta Redonda, eu nunca me esqueço. Em Volta Redonda os caras levantavam um cartaz assim, escrito PG, Pastor Groselha, o Judas do Gospel, se vendeu pelo Vil Metal. Você tá brincando? Eram coisas assim. Você passou isso mesmo? Passei. E quem deu esse subtítulo pra mim aí do Judas foi um cara que era um amigão meu, não vou citar nome nunca mais. Sim. Ele já se arrependeu, pediu perdão pra mim. Poxa. Pediu perdão pessoalmente, depois de muitos anos. Passaram-se quase 15 anos pra ele pedir perdão, mas ele veio, pediu perdão, se arrependeu. Mas ele foi esse cara que lá ele era intitulado como Brother Zé na internet, e ele criou todos esses nomes na época do Orkut, que tinha essas coisas. E a galera os fãs da oficina, muitos que não tinham... Porque era muita gente nova também que não tinha o acesso, então acredito no primeiro que fala. E começou a criar essa história. E aí o tempo foi mostrando quem eu era, o que eu saí pra fazer e qual o preço que eu paguei pra poder chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, porque Deus me manteve. Não foi por minha força, porque eu já tinha desistido. Entendeu? Como eu falei, no comecinho eu já cheguei, Deus, era uma batalha, era uma luta espiritual, era uma guerra, cara, era impressionante, assim. Então, o sair do G3 pra mim, para algumas pessoas talvez dê a conotação de que, pô, saiu para fazer uma carreira. Foi muito difícil, muito. Eu perdi tudo que eu tinha, Douglas, tudo. Eu tinha guardado uma graninha da época do G3 que a gente conseguiu para comprar um apartamento. Eu perdi todo esse dinheiro. Perdi todo. Assim, emprestei pra gente que não me devolveu. Entrei num financiamento de uma casa que deu errado, perdi todo o dinheiro nela. Perdi a casa, tive que sair da casa. A gente ficou grávido. Eu e minha esposa, nós ficamos grávidos em 2006 da Radassa. E a gente tava morando numa casa que eu tinha que sair. Eu investi todo o dinheiro nela. O cara tomou a casa de mim e eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha R$1.000 pra dar de entrada. R$1.000 pra dar de entrada em casa nenhuma. É uma outra história, outro milagre que eu preciso contar pra você que Deus fez na minha vida. Mas assim, foi muito difícil pra mim. A galera acha que tipo, tudo... não, foi muito difícil. E eu falava, Deus, mas por quê? Ele falou assim, porque o propósito que eu tenho é com você. Não é o PG que foi do G3. O que você fez ali foi uma história. Agora eu vou começar uma nova história com você. E por isso que se passaram 15 anos eu não cantava nenhuma música G3. Não era por birra ou porque eles mandaram. Porque eles pediram, ó, não canta... Eu falei, tudo bem, beleza. Eu teria o direito, porque são minhas. Na época que eu estive no G3,
sei lá, 60% das músicas são minhas. Ou sozinho, ou com o Juninho. E depois a gente começou a compor junto também na época do Humanos. Mas assim, tá bom, isso aí. E Deus construiu a história. Hoje eu sou lembrado como o PG, que foi do G3, isso não tem como. E eu fico muito feliz por isso, eu não nego essa minha história, eu faço questão de mostrar que eu tive essa história, porque ela é muito forte na minha vida, mas hoje eu sou o PG. Sim. As pessoas não me conhecem como o ex-Oficina G3, me conhecem como PG, entende? Eu não fiquei vivendo na sombra de algo, eu não saí pra falar assim, tá vendo? Ó, ele saiu, mas ele continua sendo o ex. Não, eu saí, continuo sendo o PG que foi do G3, mas hoje eu sou o PG. Sim. Eu marquei a minha história, minha carreira. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho talento? Sim, tenho talento, porque Deus me escolheu. Eu tenho talento, você tem o talento, eu tenho talento, mas eu só tô aqui porque Deus é quem fez isso na minha vida, por causa dele. É o propósito dele na minha vida, a força dele. Amém. Ele me capacitou, eu só sou a ferramenta. Glória a Deus.